Rafaela, que é fundadora da Espaçonave. Isso. Como mais eu posso te apresentar? Como é que você gosta que te apresenta? Como você, o que do meu trabalho, que é tão diverso, te interessar. Então eu vou falar de mim. É uma das melhores news do planeta. E o seu trabalho é muito lindo, né? É um trabalho Obrigada. de empreendedorismo, certo? Sim. E criatividade e empreendedorismo. Eu gosto de estar na junção desses dois mundos. que legal. E a sua palestra, ela falou sobre isso? Exatamente sobre Qual foi o isso. seu recorte lá no palco? O meu grande trabalho aqui foi convencer as pessoas de que se elas não usarem a criatividade de fato como DNA nos seus negócios, existe um risco de, no futuro, esses negócios não estarem vivos. Porque eu acredito piamente de que negócios criativos são os negócios do futuro. E a criatividade é uma das habilidades e uma das grandes oportunidades da gente conseguir surfar todas essas grandes mudanças que estão acontecendo no mundo, em função do digital, em função dos algoritmos, em função da automatização, né? Tudo isso que está acontecendo no mundo. Os negócios precisam se reinventar. E eu acredito que a criatividade é o grande motor disso. Então, o nome dela é Transformação Criativa. Legal. Essa transformação criativa e essa sua proposta de fazer com que as pessoas enxerguem essa criatividade, o quão o seu trabalho na Espaçonave. Na Espaçonave, o quanto o seu trabalho ele impulsiona isso de forma prática? Conta É exatamente o que a gente faz. A gente ajuda uma pessoa... Perdão, um ar-condicionado. Uma pessoa que tem um talento criativo, uma ideia, uma habilidade, um conhecimento, né, como vocês aqui no Hotmart também, ajudam alguém que tem um capital criativo a usar esse capital criativo e transformá-lo em negócio. Então, a gente ajuda desde lá no início, essa pessoa identificar qual capital criativo é esse que ela tem, até lá no final, como é que ela vai vender essas coisas. Então, a gente pega ela pela mão e vai mostrando o passo a passo, de maneira prática, desse processo todo. Legal. E quando chega assim as pessoas e falam: não, eu não tenho criatividade, eu já não vou conseguir mais, já perdi toda a criatividade. A gente até teve uma palestra da Faber-Castell, né, do Sim, Fábio, sim. que ele falou um pouco disso também, né, de voltar, adquirir aquela atividade da infância. Uhum. O que a gente fala com essas pessoas? Então, o que eu falo eu devolvo a pergunta, eu falo para elas: você conhece alguma criança que não seja criativa? Mesmo uma criança, sei lá, uma criança com câncer, debilitada, num leito de um hospital, fazendo um tratamento, essa criança, ela brinca, ela acessa o lúdico, ela inventa, ela tá ali criando, né? Então, a primeira grande verdade é essa pessoa lembrar que ela já foi criativa. Se ela consegue lembrar que ela já foi criativa, ela entende que essa chavinha tá só enferrujada, que ela precisa colocar um óleo nessa chavinha. Então, o meu grande trabalho é convencer as pessoas de que elas são, sim, criativas e que o processo de usar essa criatividade é um processo prático. Não adianta eu ficar aqui, eu não sou criativo se eu não estou exercitando essa criatividade. É no dia a dia que a gente veste essa roupa de novo, que a gente experimenta ela de novo. Então, tem que sair do plano da mental e ir para o plano do fazer mesmo. Às vezes é com a mão, às vezes é através do intelecto, mas a gente precisa voltar a usar, porque senão a chavinha vai enferrujando. Perfeito. Mas eu já vi gente com 80 anos de idade que fala: eu preciso me reconectar com isso. Então, eu acredito que não existe idade para voltar a ser criativo. É basicamente um desejo interno. Maravilhoso. E me diz uma coisa, essa virada de chave, ela não é imediata, né? Ela não é uma virada de chave, pronto, a partir de hoje eu vou decidir, quero voltar a ser criativo. Eu acho que não. Eu acho que, às vezes, a gente vira a chave... Sabe resistência estragada? Uhum. Né? A gente vira a chave e ela volta lá para trás. Então, você precisa querer virar essa chave mais vezes. E aí, do nosso grande trabalho é ensinar para as pessoas consistência criativa. Né? Porque nenhuma pessoa criativa é criativa uma vez só. Essa pessoa, para ser criativa de fato, ela precisa ser criativa consistentemente. Então, o primeiro passo é trabalhar todas essas questões internas que te fazem achar que você não é criativo, mas o segundo passo é buscar consistência criativa. O que você faz no dia a dia mesmo para ser mais criativo? Como é que você prioriza a criatividade, uma vida criativa, o seu tempo? A criatividade está sendo contemplada na sua vida ou não, né? Você está simplesmente esperando ela cair
como uma eureka e acontecer. Não vai acontecer. Precisa de um esforço diário para isso funcionar de fato. Perfeito. E o que tem de coisas práticas num dia a dia, numa rotina de vida, que, enfim, cada um tem a sua rotina, né? Mas o que dá para introduzir de gatilhos para despertar essa coisa criativa? São várias, né? Eu acho que cada um tem que tentar construir a sua rotina que seja mais criativa. Eu posso falar de algumas coisas para mim que fazem muito sentido. Eu adoro trocar de contexto. Eu entendo que eu sou mais criativa quando eu estou num contexto e eu troco para outro. E esse trocar de contexto me faz ver coisas que no contexto inicial eu não estava vendo. Então, eu adoro trocar do digital para o analógico. Às vezes eu estou trabalhando... Recentemente, eu estava trabalhando no meu livro e eu estou lá tentando escrever meu livro, usando o Trello, que a gente usa na espaçonave, para tentar organizar as ideias. E a coisa não estava fluindo. Eu tinha chegado no topo daquele processo ali. Eu falei, chega de Trello, chega de digital, peguei os meus post-its, espalhei na parede e mudei o contexto. No momento em que eu mudei o contexto, eu enxerguei coisas que eu não estava enxergando antes, né? Uma outra coisa que eu faço são pausas. Então, tem a ver com o contexto também, mas eu tenho momentos em que eu sou um monstrinho, um taz do conhecimento, né? Estou ali o tempo inteiro, comendo coisas, vendo vídeos, lendo livros, assistindo documentários. Eu estou bebendo de todas as fontes que eu preciso beber e tem algum momento que eu falo, chega, agora eu preciso deixar isso decantar. Então, essas pausas também, para mim, fazem muito sentido. Não ficar só no modo de consumo, né, de informação, mas também no modo em que você limpa tudo isso e aí sim você deixa aquela informação. Eu acredito que o processo criativo ele funciona quase como um joguinho de Tetris, né? A galera aí dos anos 80, 90, vai identificar. Você está ali, então você está brincando, vai caindo umas pecinhas de uma cor, umas pecinhas de outra. Ou seja, você está consumindo conhecimento, você está consumindo coisas, você está vendo coisas, você está fazendo conexões. Quando essa conexão realmente acontece, e aí faz blu, 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 e aí dá o download, né? Esse é o momento eureka. Só que a gente acha que o momento eureka é um momento único. O momento eureka não vai acontecer se eu não estiver jogando as pecinhas do Tetris antes, para elas se conectarem e limparem tudo. Então, para mim, a pausa é o que me permite eu avançar no Tetris. Perfeito. As pecinhas caem, a informação decanta. Exatamente. E aí eu consigo enxergar e para encher de novo de informação. Fazer as conexões que antes eu não estou enxergando. Né? Legal. E é muito parecido com o mundo de criança, né? Exato. Sim, imaginar, é brincar, é sonhar. Exato. A gente não consegue ser criativo se a gente não sonha. Se a gente não sonha, não tem visão de longo prazo. Né? Então, o que eu vou construir se eu não estou sonhando? Perfeito. Então, essa volta para a criança que ele trouxe para a gente, né? O trabalho que a Faber-Castell está fazendo, ela foi muito interpretada durante muito tempo como nhé e como algo quase que besteira, não vamos prestar atenção nisso, mas eu acredito muito que se a gente educa melhor as crianças, né, em vez da decoreba, a criação, em vez da competição, a colaboração, se a gente tem uma educação mais criativa, a gente tem chance de ser mais criativo no futuro. Legal. Uma das grandes chaves é voltar a ser a pessoinha que você era, né? E que é uma luta, mas vale a pena. É difícil, mas né? é possível. E me conta, só pra gente fechar, você consegue me dizer um significado de criatividade para você? A gente estava falando exatamente disso, né? O Bruno me disse, eu acho que faltou você conceituar criatividade. Mas para mim é muito difícil, porque a criatividade, para mim, é transformação. É o ato de transformar alguma coisa, de modificar alguma coisa. Às vezes essa transformação é algo que nunca existiu e ela passa a existir. Às vezes é a transformação, uma coisa que já existe e ela vai ser feita ainda melhor, né? Mas eu dei esse exemplo. Nada do que existe no mundo, se todos nós aqui pararmos para olhar esse estúdio, ou quem está em casa parar para olhar a sua sala, nada que existe no mundo foi criado sem que uma pessoinha criativa sentasse em algum momento, sonhasse, visualizasse aquilo e consistentemente se dedicasse a fazer isso. A cadeira que você está sentada, o microfone que a gente está falando, a cozinha da sua casa, nada foi criado sem criatividade, né? Então, a gente precisa reconhecer que o mundo só existe porque somos criativos, né? Um dos dados que eu compartilhei lá é que a cada 4 pessoas, só uma acha que está vivendo todo o seu potencial criativo. A cada 4 pessoas, 3 não acham que estão vivendo. Não estão vivendo. Não estão vivendo. Uma pesquisa da Adobe.
caramba, a gente precisa mudar isso. Porque imagina as soluções, as ideias, as coisas, os negócios. E até o prazer, né? O prazer de viver essa criatividade intensamente, com toda a força. Sim, tem um trabalho enorme aí para ser feito, né? A criatividade parece um clichê, mas viver uma vida criativa mesmo, nesse contexto que a gente vive hoje, ela não é fácil. A gente precisa batalhar por ela, assim.